pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos prosseguir com o nosso estudo sobre a China, falando sobre a população desse país e as disparidades regionais existentes. Prosseguindo aqui, é importante colocar, que a China é o país mais populoso do mundo, com cerca de 1,4 bilhões de habitantes. E essa população, ela se distribui pelo território chinês de maneira irregular. As áreas mais ocupadas são justamente as áreas litorâneas e as planícies dos rios. Então, vocês podem visualizar, que a porção leste, é justamente a área que é banhada pelo oceano, a área litorânea, é a mais densamente povoada, certo? Nós temos que lembrar que alguns fatores naturais impossibilitam a ocupação de algumas áreas, como, por exemplo, as formações montanhosas, e também algumas áreas de desertos existentes no país. Prosseguindo aqui, como eu já coloquei, as áreas litorâneas concentram o maior número de habitantes, As áreas litorâneas são também, aquelas que possuem as maiores cidades, ou seja, que possuem um certo grau de urbanização, que tem um grau de urbanização maior, certo? Como vocês podem estar visualizando nessa imagem, uma imagem de Xangai, Xangai se localiza justamente no litoral leste da China, certo? E é a cidade mais populosa do país. Tendo em vista essa característica, da China, as autoridades elas vêm atuando, no direcionamento de quantias, de investimento cada vez maiores no setor de transporte, mineração, turismo e infraestrutura urbana, de cidades que estão localizadas no interior. Por quê? Justamente para tentar diminuir o êxodo, dessas cidades, ou seja, para tentar diminuir a migração, desses centros do interior, dessas pessoas que residem no interior, para o litoral, porque as cidades litorâneas já estão muito ocupadas, muito povoadas. Então, o objetivo do governo é justamente tentar manter essa população do interior no interior, certo? Com relação à população rural urbana, gente, a população rural da China, ela só foi ultrapassada pela população urbana em 2011, certo? E alguns fatores contribuíram para isso, Então, a reduzida taxa de natalidade, ou seja, o pequeno número de nascimentos, atrelada aí ao aumento do êxodo, a saída da população rural, fez com que essa população rural entrasse em declínio, ou seja, começasse a diminuir, sendo superada pela urbana em 2011, ok? No que se trata a população chinesa, é imprescindível falar, é imprescindível destacar a questão da política do filho único, certo? Então, a política do filho único, ela foi implantada na década de 80. Já na década de 80, a população chinesa já era bem expressiva, já contabilizava aí cerca de 1 bilhão de habitantes. Então, diante desse número, as autoridades implantaram uma política de controle de natalidade, denominada política do filho único, ou seja, os casais eles só poderiam ter um filho, certo? Essa política também, colocava aos casais uma série de penalidades caso tivessem, descumprissem a lei, caso tivessem mais de um filho. Essa política ela atingiu seus objetivos principalmente nas áreas urbanas, onde ela foi amplamente divulgada, No entanto, nas áreas rurais, lembrando, que na década de 80 a população da China era mais rural do que urbana, Então, nessas áreas rurais, ela não obteve grande sucesso, certo? Ela perdurou até 2016, na verdade, a política do filho único, tá? Então, percebam que se estendeu aí por um longo período de tempo. E ao longo desse tempo, ela veio a ocasionar algumas transformações na pirâmide etária da China, certo? Como, por exemplo, o envelhecimento da população. Então, como a população estava sendo reposta em um nível mais lento, tendo em vista o pequeno número de nascimentos, então essa população ela foi envelhecendo, certo? E atrelada a esse envelhecimento, também houve o aumento da expectativa de vida, tendo em vista as melhorias no sistema de saúde, de saneamento básico. Então, esses dois fatores, levaram o governo chinês a pensar em uma possibilidade, em uma possível falta
de mão de obra para atuar no mercado de trabalho, ou seja, uma possível falta de população economicamente ativa, certo? Então foi justamente por conta dessa ameaça, né, dessa possibilidade, na verdade, que em 2016 essa medida ela foi na verdade essa política, né, do filho único, ela foi extinta, certo? Então o governo flexibilizou, né, permitindo aos casais terem mais de um filho, certo? E aí vocês podem visualizar justamente algumas charges retratando a questão da política do filho único. Prosseguindo aqui, né, falando agora um pouco sobre a pirâmide etária chinesa, alguns fatores eles impedem o crescimento significativo da taxa de natalidade. A gente já viu que foi justamente a política do filho único que vigorou por um bom período de tempo, né? Então, a política de controle de natalidade, né? O aumento da longevidade, as pessoas estão vivendo mais em virtude das melhorias nas condições de vida, certo? A crescente entrada da mulher no mercado de trabalho, né, e a popularização dos métodos contraceptivos. Então, nessa imagem, né, a gente pode visualizar a pirâmide etária da China em 2016. Percebam que a base dela, né, está bem mais estreita do que o meio, certo? Isso indica o quê? Um número maior de indivíduos adultos, né, se comparado ao número de crianças e jovens, certo? Prosseguindo aqui, é, a China, pessoal, é um país de grande diversidade étnica, certo? Então, cerca aí de 56 grupos étnicos, né, compõem a população chinesa. Porém, cabe destacar aqui, né, a predominância da etnia Han, certo? Por quê? Porque ela corresponde a 90% dessa população, tá certo? Então, apesar de possuir uma grande diversidade, né, mas a maioria da população pertence a essa etnia. Gente, por hoje nossa aula vai ficando por aqui, tá certo? Até o nosso próximo encontro.